Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Mais, a Prova Mais, Enem dos concursos. Eu sou o professor Vitor Hugo, professor de Direito Administrativo, e hoje a gente vai continuar debatendo os assuntos importantes aqui do Direito Administrativo. Lembrando que essa é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, que por meio da Secretaria de Educação do Estado, da SEDUC, tem fornecido essas aulas, fizeram a reunião de diversos professores, especialistas nas áreas importantes do seu concurso, para que você consiga gabaritar a prova, para que você consiga contemplar toda a matéria exigida pelo edital. Aqui se exige uma abordagem estratégica, é claro, o tempo é curto, o tempo de estudo é curto, então os professores, nós aqui também no Direito Administrativo, estamos selecionando os principais pontos, as principais abordagens de cada assunto, de cada conteúdo do Direito Administrativo para que você tenha, enfim, sucesso na sua prova. Lembrando que só assistir às aulas talvez não seja suficiente para memorizar todo esse conteúdo, que é muito importante. Então aqui no QR Code, na descrição do vídeo, no link que tem na descrição do vídeo, tem uma apostila muito carinhosamente também elaborada por nós, com o resumo da aula, o resumo do conteúdo, todo bem fichado, bem diagramado e com questões. A resolução de questões é muito importante para que você fixe, aplique e revise o conteúdo antes da sua prova, além, claro, de se ambientar com esse tipo de cobrança, além de se ambientar com esse tipo de abordagem, como é costumeiramente cobrado nas provas e nos concursos. E, bom, entrando agora para o conteúdo da nossa aula de hoje, de atos administrativos, a gente tem feito um percurso interessante até aqui, conceituando os atos administrativos, entendendo os efeitos desses atos administrativos, a gente entendeu como eles se configuram em relação às suas características ou aos seus atributos, que é o termo mais utilizado. A gente aprendeu um pouquinho que o ato administrativo é a declaração unilateral do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Nós classificamos esses atos administrativos, aprendemos sobre os elementos dos atos administrativos, então dá para ver claramente que o conteúdo de ato administrativo é um conteúdo amplo, é um conteúdo extenso, tem muita coisa para a gente falar sobre ato administrativo, justamente porque ela é a forma mais concreta de visualizar a administração pública. É quando você vê a administração pública se operacionalizando, se concretizando, se fazendo eficaz na prática. É como a administração pública se pronuncia, como ela faz na prática a eficácia ali, a operacionalização do próprio interesse público, do próprio interesse da coletividade. Hoje, seguindo nesse sentido, a gente vai tratar um pouquinho sobre as espécies dos atos administrativos, vai debater algumas espécies para que a gente consiga conceituar, para que a gente consiga classificar e como essas espécies se exteriorizam, ou seja, como que elas saem do âmbito interno da administração pública e como que elas chegam até nós, administrados, até a sociedade como um todo. Então, nós temos 5 espécies dos atos administrativos. Eventualmente, vai ter um ou outro termo que vai se modificar, a depender da doutrina que está tratando disso, mas, em tese, nós temos essas 5 espécies que você precisa saber, você precisa levar para a sua prova. E aí, novamente, o direito administrativo, ele nos é generoso ao tratar essas classificações, ao tratar essas características. Quando a gente olha o nome da espécie, ela já nos dá uma dica sobre o que ela está querendo dizer. Basta que você busque na sua memória os seus conhecimentos prévios da sua vida privada mesmo, seus conhecimentos prévios da sua vida cotidiana. Então, se você fala, por exemplo, dos atos punitivos, lembra de punição, vai lembrar de punição, vai lembrar de pena, vai lembrar de responsabilização. Se você pensa em negocial, lembra de negócio, lembra de negociação, lembra de acordos, lembra de duas partes, de normativos, lembra de normas. No direito nós temos as normas que podem ser regras, que podem ser princípios. As normas são aquelas que vão disciplinar
que eu quero dizer aqui é que as espécies dos atos administrativos, o próprio termo, o próprio nome da espécie já vai nos dar uma dica sobre o que está se querendo tratar, sobre o que está se querendo dizer naquela espécie em específica. Para começar, sobre os atos negociais, nós temos aqui a primeira espécie dos atos administrativos, nós temos que os atos negociais são aqueles que envolvem uma declaração de vontade do poder público coincidente com a pretensão do particular. Ou seja, nesse caso aqui, coincide a vontade do poder público, nesse caso que representa a vontade da coletividade, representa o interesse público, e ela coincide, nesse caso, com a vontade do particular. Eu tenho duas vontades distintas que, nesse caso, coincidem. Elas estão querendo a mesma coisa na finalidade do ato administrativo. Então, os atos negociais são aquelas que envolvem uma declaração de vontade do poder público coincidente com a pretensão do particular, que visa a concretização dos negócios jurídicos públicos ou a atribuição de certos direitos e vantagens ao particular. Compreende-se nessa categoria, por exemplo, a licença, a autorização, a permissão, a aprovação e a homologação. Vamos lá agora dar alguns exemplos para que fique bem claro. A gente deu alguns exemplos quando a gente estava conceituando, falando sobre os atributos dos atos administrativos de uma licença ambiental, de uma autorização de supressão de vegetação, por exemplo. A gente está falando aqui, já entrando na área do direito ambiental, que também está englobado aqui no direito administrativo. Se você solicita uma licença ambiental ou uma outorga, por exemplo, para perfuração, para uso de água, ou uma autorização para a perfuração de um poço artesiano, você está ali expressando a sua vontade para a administração pública. Se a administração pública entende que isso atende ao interesse público, entende que você cumpre os requisitos, ela também manifesta sua vontade, lhe dando a autorização, lhe dando a licença ambiental. Nesse caso, está convergindo a sua vontade enquanto particular, que tem interesse particular em ter essa licença, e a vontade da administração pública, que ele autoriza ou que ele licencia para fazer aquela sua vontade específica. Mesmo caso, por exemplo, no caso de carnaval. Eu falo do Nordeste. No Nordeste o carnaval é muito forte, São João também é muito forte, não só aqui no Nordeste, mas também em outras regiões do Brasil. E tem blocos populares nos bairros, tem blocos populares, tem arraiais populares, e alguns deles, sobretudo quando usam espaços públicos, quando querem utilizar algumas vias, fazer bloqueio de vias, para fazer alguma celebração, para fazer alguma comemoração, precisa de uma autorização pública para que se feche uma rua, para que se faça uma festa na praça, para que se tenha um bloco itinerante, um bloco de carnaval. O que isso representa na prática? Um ato negocial, uma espécie de ato negocial. Eu tenho a vontade das pessoas em ter uma autorização e eu tenho a vontade ali manifestada pela administração pública, representando o interesse público, de dar aquela autorização. É um ato negocial, ele depende da vontade entre os dois. Ele é um contrato? Não necessariamente será um contrato, mas também representa a força de duas vontades. Uma vontade pública e uma vontade do particular. Ato negocial, portanto, coincide a vontade do poder público e a vontade do particular. Nos atos administrativos negociais, não há o atributo da imperatividade. É claro que não há. Vamos ver por quê. Os efeitos são desejados pelo destinatário, mas eles não são livremente estipulados, uma vez que decorrem da lei, isso é, não são negócios jurídicos como os contratos. É aquilo que acabamos de falar. Embora eles também tenham vontade de duas partes, eles não são negócios como os contratos. Uma outra característica é que, nesse caso, nós não temos o atributo da imperatividade, que é uma característica própria e comum a todos os atos administrativos. Por que não? Porque na imperatividade, eu falo que o ato administrativo ele vai se fazer realizar, ele vai se fazer eficaz, independentemente da vontade do administrado. Aqui não tem que se falar de independente da vontade do administrado.
Porque necessariamente tem que ter a concordância do administrado, necessariamente eu tenho a vontade coincidente do administrado, do particular e da administração pública. Então, nesse caso aqui, não tem por que se falar de imperatividade, ela é desnecessária enquanto atributo do ato administrativo. Novamente, lá no exemplo das licenças, das autorizações, da homologação que é feito pela administração pública. Como segunda espécie, nós temos aqui os atos normativos. Falamos dos atos negociais, agora os atos normativos, que consubstanciam determinações de caráter geral para a atuação administrativa. Eles enunciam, eles embasam, é isso que quer dizer consubstanciam. Eles embasam, eles dão base para a administração pública atuar, para a atuação administrativa do Estado, seja no Poder Executivo, mas também no Poder Legislativo, também no Poder Judiciário. São exemplos de atos normativos, por exemplo, os decretos regulamentares, aqueles atos normativos que regulamentam a administração pública, os regimentos, as resoluções, as deliberações e as portarias de conteúdo geral. Às vezes, internamente, numa Secretaria de Estado, por exemplo, nós temos uma portaria que vai regulamentar alguma atuação específica daquele órgão de Estado. Uma portaria que vai falar sobre o horário de funcionamento, sobre o horário de bater pontos, sobre algum regulamento específico de alguma comissão interna daquele órgão. Em todos esses casos, eu estou falando de uma espécie de ato normativo. E aí, vejam só, diferenciando com o negocial. Eu não falo aqui de vontade do administrado, de vontade do particular. Aqui, nesse caso, são normas de caráter geral que vão regulamentar, que vão dar base para a atuação administrativa do Estado. Numa terceira espécie, nós temos os atos enunciativos, que consubstanciam, ou seja, que também dão base a determinações de caráter geral para a atuação administrativa, como exemplos os decretos regulamentares, os regimentos, as resoluções, as deliberações e as portarias de conteúdo geral. São enunciativos, no caso, os atestados, as certidões, os pareceres e os votos. São exemplos dos atos enunciativos. As certidões, os pareceres e os votos estão enunciando algo, estão dando parecer sobre algo. Eles são, portanto, atos enunciativos. Os atestados, da mesma forma. Se você vai no órgão público, pede um atestado de que você trabalhou lá, pede um atestado de tempo de serviço. Se você pede um atestado sobre qualquer natureza a qualquer ente, órgão da administração pública, você está pedindo a enunciação, um parecer, um juízo de valor sobre alguma coisa. Isso, portanto, é ato enunciativo. Os atos da espécie ordinatórios são os atos que orientam a atividade administrativa interna. Ordinatório, a gente lembra de ordem, a gente lembra de ordenamento, a gente lembra de organização. Então, dirigem-se aos servidores para esclarecer o desempenho das suas atribuições. Por exemplo, a instrução, uma circular, se você já trabalhou em órgão público, talvez você já tenha recebido, se não, quando você passar nesse concurso, você vai receber algum ofício circular, algum ato administrativo circular que chegará no seu e-mail, que chegará eventualmente físico, não tanto mais físico, porque hoje não se usa mais tanto papel na administração pública. As portarias, as ordens de serviço, os avisos, os despachos. Um aviso, por exemplo, visual, um papel, uma folha A4 que se cole numa parede com algum aviso específico para regular a atividade interna daquele órgão, é um ato administrativo. É um ato administrativo de natureza ordinatório. Ele está regulando, ele está ordenando a atividade administrativa interna da própria administração pública. Como quinta espécie, nós temos os atos punitivos. E os atos punitivos são justamente aqueles que contêm uma sanção imposta pela administração aos servidores e a particulares que se submetem à disciplina administrativa. E aqui é necessário atenção, esse talvez seja o mais fácil da gente visualizar, mas ele tem uma casca de banana. Os atos punitivos, notadamente, falam de punição. Punitivo, punição. Punitivo, pena. Punitivo, responsabilização.
No direito administrativo, os órgãos, as entidades e os agentes públicos, notadamente, estão embaixo do direito administrativo, estão embaixo do regime jurídico, estão ali abarcados pelo regime jurídico administrativo. Mas nós temos, ou seja, eles também podem ser responsabilizados pelo próprio direito administrativo. Eles podem receber, os agentes públicos, no caso, um PAD, podem responder a um PAD, um processo administrativo disciplinar, por alguma eventual infração. Eles podem incidir, em boa parte dos casos, na lei de improbidade administrativa, por algum caso, por alguma espécie de imoralidade com a administração pública. Mas nós temos também aqui os particulares que se submetem ao regime administrativo, à disciplina administrativa. Em regra, o particular, se ele não tiver nenhum vínculo com a administração pública, ele não vai poder ser responsabilizado pela doutrina administrativa, pela disciplina administrativa. Ele não vai responder necessariamente a um PAD, porque ele está regulado pela vida privada, seria direito penal, seria na esfera civil, não seria na esfera administrativa. Porém, quando esse particular tem algum vínculo com a administração pública, seja como servidor, ou seja, por exemplo, como concessionário de um serviço público, ou seja, ocupando temporariamente ou ainda sem remuneração alguma função pública, como é o caso de um mesário numa eleição, como é o caso de um professor substituto em uma universidade que ocupa de forma remunerada, mas por tempo bem determinado, uma função pública, como é no caso de um recenseador do IBGE, que ocupa também temporariamente uma função pública, como é no caso na pandemia, que se contratou diversos servidores temporários para ocupar uma função pública temporária, uma necessidade excepcional do Estado de se ter, naquela situação, profissionais de saúde, de psicologia, de nutrologia, de nutrição, de medicina, para prestar esse serviço público em específico, eles se submetem também à responsabilização administrativa, portanto, eles também poderão responder em um ato, em uma espécie de ato punitivo, ato administrativo punitivo. Então, só relembrando o conceito, o ato punitivo é aquele que contém uma sanção imposta pela administração aos servidores, é claro, ou aos particulares que possuem vínculo com a disciplina administrativa. E aí, como exemplo, nós temos a imposição de multa administrativa, a interdição de atividade, a punição disciplinar de servidores públicos. Em todos esses casos, há um vínculo entre a administração pública e particular. Em todos esses casos, há uma punição administrativa. Ainda os atos punitivos internos, nós temos como destinatários próprios agentes públicos. Interno, a própria administração pública, eu falo de administração punindo os membros da administração, os partícipes da administração, como exemplo, as penalidades disciplinares dos órgãos, a advertência, a suspensão, a demissão. O Estatuto dos Servidores Públicos nos traz essas possibilidades, nos traz esses tipos, essas categorias de sanções, assim como as sanções disciplinares ou funcionais aplicadas com base no poder disciplinar. E nós temos ainda os atos punitivos externos. Se eles são externos, eles se exteriorizam com relação à administração pública, eles eles transbordam a administração pública. Como exemplo, nós temos os particulares em geral que pratiquem alguma infração administrativa. Como exemplo, nós temos o próprio poder de polícia do Estado. Então, se a vigilância sanitária chegar a um estabelecimento, perceber que há diversas irregularidades e interditar aquele estabelecimento, ora, aquele particular não é um servidor público, como é que ele pode sofrer um ato administrativo da espécie punitivo? Porque, no caso, ele infringiu uma norma administrativa, que era de manter os materiais acondicionados, que era de manter o registro do prazo de validade, do prazo que o produto foi fabricado, enfim, as normas próprias que ele deveria respeitar. Ele incidiu, portanto, numa infração administrativa e pode ter a destruição dos seus alimentos, produto interditado, pode ser multado pelo próprio poder de polícia do Estado. Alguns exemplos em algumas questões para que a gente visualize. Nós podemos considerar como atos ordinatórios como sendo aqueles editados. Letra A.
pela administração pública para certificar, atestar ou confirmar um fato pré-existente. Letra B, enquanto comando geral e abstrato, cujo objetivo é a fiel execução da lei, indicando e regulamentando a sua execução. Letra C, a pedido de um particular, concedendo uma anuência ou consentimento prévio do Estado para exercer de forma legal e legítima uma atividade específica. E por último, nós temos aqui um possível conceito do poder hierárquico, tendo como finalidade disciplinar o funcionamento da administração pública, assim como disciplinar a conduta funcional dos agentes públicos no âmbito interno da administração pública. Resposta correta seria a letra D, de dado. No exercício do poder hierárquico, tendo como finalidade de disciplinar o funcionamento da administração pública. Esse é um ato ordinatório. Está correto, portanto. A segunda questão nos traz sobre o Instituto dos Atos Administrativos e pede que você conceitue corretamente quanto às espécies. Letra A. Os atos administrativos negociais são negócios jurídicos celebrados entre a administração e particulares, em que há livre estipulação dos seus efeitos pela parte. Letra B. Os atos enunciativos são aqueles que contêm comando geral e abstrato visando a correta aplicação da lei. Letra C. Os atos normativos são aqueles em que a administração se limita a certificar ou atestar um determinado fato ou a emitir uma opinião, é o que a gente chamou de juízo de valor, acerca de um determinado tema. Letra D. Os atos ordinatórios são aqueles que visam disciplinar o funcionamento da administração e da conduta funcional dos seus agentes, representando o exercício do poder hierárquico do Estado. A gente percebe que ele pegou a categoria que a gente trabalhou há pouco, pegou as espécies e trocou os conceitos para que confundisse o leitor. O interessante aqui é que você pause o vídeo, que você analise com calma durante a minha leitura, para ver se você consegue acertar sozinho, de acordo com a nossa aula. A resposta correta, a única resposta correta é a letra D, de dado. Os atos ordinatórios são aqueles que visam disciplinar, está corretamente, o ato ordinatório ordena, ele organiza internamente a administração pública. Portanto, assim a gente fecha as espécies, são 5 espécies dos atos administrativos, depois dê uma revisada no conteúdo que segue, no link na descrição do vídeo, no QR Code que apareceu inicialmente na sua tela, e lá também tem o resumo dessa aula, o resumo desse conteúdo e outras questões para que você não erre esse assunto que é importantíssimo para a sua prova. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço e bons estudos.